Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Jason Vedoy. Tenho a oportunidade de poder recapitular um estudo que nós estudamos aqui na lição da Escola Sabatina, um guia de estudos que a cada 3 meses nós estudamos um determinado tema. E o tema desse trimestre é a promessa, a aliança eterna de Deus. Você que está vendo para esse canal, o canal Adventistas Parque Amador, nós disponibilizamos ali alguns conteúdos, cultos que foram transmitidos online, colocamos ali alguns vídeos, alguns programas que fazemos. Você que ainda não curtiu, pode curtir ali no nosso canal e vai poder acompanhar, não só esse, como outros vídeos ali que disponibilizamos na igreja ali Adventista, bairro Parque Amador, em Esteio. Nesse momento nós vamos conversar um pouco acerca de uma lição que nós estudamos essa semana. Essa semana nós estudamos um tema muito importante para nós sobre a aliança que foi feita para todas as gerações. Deus, desde o princípio, se preocupa com o ser humano. Desde o princípio Ele nos ama. Ele quer que nós sejamos seus filhos. E por isso que, como nós vamos ver aqui ao longo do estudo, foi estabelecida uma aliança para com todos nós. O verso que o guia de estudos aqui, a lição da Escola Sabatina, ela nos bota para reflexão, é Gênesis capítulo 6, verso 8. E ali diz o seguinte: porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Ou então, em algumas versões, Noé achou graça diante do Senhor. Então você já sabe de quem que a gente vai falar, né? Nós vamos falar de Noé. Noé foi uma pessoa ímpar no seu tempo. Noé foi uma pessoa que buscou ao longo da sua existência honrar a Deus, mesmo diante de um povo, de um local e de situações que mostravam tudo o contrário. Ele vivia em épocas que podemos dizer que é semelhante à de hoje. O pecado predominava, as pessoas não tinham interesse em Deus, na sua criação, na beleza, né, que é a criação que foi proporcionada por Deus. E ele foi uma pessoa ímpar. Ele foi uma pessoa que, desde o princípio da sua existência até os seus últimos dias, ele procurou servir a Deus. Você já parou para pensar quem é Noé? Quem foi Noé ao longo da sua existência? Gênesis capítulo 6, verso 9, mostra que Noé era um homem justo, era um homem íntegro e era um homem que andava com Deus. Quantos de nós gostaríamos de ser conhecidos por esse aspecto? Por ser um homem ou uma mulher justa, né? Íntegro e andando com Deus. Noé era um homem justo porque ele se afastava do pecado. Ele procurava honrar a Deus, evitando o pecado ao longo de sua vida. Noé era íntegro porque ele se afastava das incertezas. Ele confiava unicamente em Deus como seu Senhor e Salvador. E Noé andava com Deus porque ele tinha comunhão. Ele de manhã, à tarde, à noite, ele procurava conversar com Deus, meditar nos seus ensinamentos. E ele se afastava do mal à medida disso. E evidentemente Noé, ele tinha um relacionamento de salvação com o Senhor. Ele era alguém que Deus podia operar, Deus podia trabalhar através dele. E como nós vemos, né, no relato de Gênesis, foi através dele que Noé pregou por 120 anos, construindo uma arca, dizendo que o mundo seria destruído por um dilúvio. Mas, como a gente ao longo do Gênesis 6 mostra, né, praticamente ninguém, né, apenas 8 pessoas se salvaram desse dilúvio, né? E voltando ao verso que nós lemos no início aqui da nossa mensagem, fala o seguinte, né? Fala que Noé achou graça, ou então Noé, né, como diz ali, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Noé tinha um relacionamento fundamentado na graça. E aqui é a primeira vez que a graça é mencionada na Bíblia. Muitos acreditam que a graça é algo apenas do Novo Testamento, do apóstolo Paulo, mas aqui foi a primeira menção da palavra graça na Bíblia. Porque é uma coisa que nós podemos entender. A gente falou várias qualidades de Noé, né? Noé justo, íntegro e temente a Deus, né? Mas por mais que ele fosse tudo isso, ele era um pecador. Ele precisava do amor e da graça de Deus em sua vida. E Noé não era diferente de nenhum de nós. Noé, ele tinha as mesmas lutas, ele tinha as mesmas dificuldades, as mesmas decepções que muitas vezes passamos ao longo da vida.
E ainda assim Deus se interessou por Noé a ponto de fazer uma aliança com ele. E em Gênesis 6, verso 18 fala isso. Lá no verso diz o seguinte: mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Aqui Deus e o homem entram em um acordo. E aí você já começa a entender a aliança, né? A aliança divina, ela presume-se um compromisso entre Deus e o homem. Aqui Noé teve esse compromisso. Qual era o compromisso de Noé? Fazer a arca, né? E depois entrar, né? Não adianta ele fazer a arca e ficar do lado de fora. Ele tinha que entrar na arca, né? Para ganhar a salvação. E hoje, irmãos, Deus oferece a sua aliança para nos salvar. Hoje Deus nos convida não a construir uma arca, mas Ele nos convida a salvar pessoas. Ele nos convida a ensinar outras pessoas. Ele nos convida a levar o Evangelho para quem ainda não conhece. E quer que outras pessoas façam essa mesma aliança que nós já fizemos, para que a salvação possa ser extensiva a todos os que o queiram. O benefício do Senhor seria o fato de que todos os seus filhos, eles recebem a vida eterna nessa aliança, né? Noé aqui, ele poderia ter dito não a Deus. Mas se ele dissesse não, ele estaria perdido. Mas como ele disse sim, ele foi salvo, e ele foi uma continuação, né, de uma geração que se formou a partir dele. Então Noé teve que desempenhar a sua parte para que a aliança se concretizasse. E como eu falei, né, Noé vivia num mundo de pecado. Noé vivia em tempos difíceis. Aí você está pensando, será que Noé vivia em tempos tão difíceis como os nossos? Eu posso te dizer que sim. Porque se nós lermos de Gênesis 3 até Gênesis 6, nós vemos que a humanidade ela só vai decaindo. Tudo começou quando Adão e Eva comeram o fruto proibido. E depois, os versos seguintes apenas mostram a decadência do homem. A árvore era boa para se comer, né? Por isso que Eva comeu e depois Adão. Adão culpou Eva, né, pelo fato do pecado. A mulher que me deste me deu o fruto. E depois os seus filhos, a Caim e Abel, foram oferecer sacrifício ao Senhor, e a oferta de Caim era defeituosa. E o que aconteceu em seguida? Caim matou seu irmão. Nós vemos então o primeiro homicídio acontecendo, né? Nós lemos mais alguns versos, em Gênesis 4:19, vemos o primeiro registro de poligamia. Lameque tomou 2 mulheres para si. Então aqui nós vemos em modo decrescente o que o pecado faz na vida do homem, né? E mais alguns versos, vemos que Lameque ainda matou 2 pessoas ali, e aparentemente sem nenhum arrependimento. Gênesis 6 começa no mesmo relato de Noé. Gênesis capítulo 6 mostra que os homens tinham cobiças por mulheres de outros povos, né, que se formaram ao longo, né, da criação. Enfim, nos tempos de Noé, em Gênesis 5, verso 11, a terra estava corrompida. A terra já estava num ponto em que o pecado, se não fosse contido, ele ia se multiplicar, multiplicar e multiplicar. Assim como as bactérias, né? A lição fala de bactérias que elas se multiplicam de forma exponencial, e elas vão se multiplicando, 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 e se elas não forem contidas, elas causam danos muitas vezes irreversíveis. E o pecado é a mesma coisa. O pecado, o momento que a gente deixa ele florescer, no momento que a gente deixa ele tomar conta de nossa vida, ele causa danos irreversíveis. Você pode estar pensando de coisas que você já fez ou que deixou de fazer devido ao pecado. Escolhas que você tomou ou escolhas que você não tomou, que hoje você se arrepende. Que hoje você talvez ainda hoje sofra as consequências. Tudo porque em determinados momentos da nossa vida o pecado ele floresceu. E nós não ouvimos e não lembramos da aliança que Deus fez conosco. Mas Deus se lembrou. Deus se lembra da aliança. E ele fez um sinal. E esse sinal está no céu toda vez, né, que chove. Nós estamos falando do arco-íris. O arco-íris é o sinal que Deus colocou de que nunca mais o mundo seria destruído por um dilúvio. E de acordo com Deus, né, nós vemos que o arco-íris é um símbolo, porque é uma lembrança da salvação. Assim como Noé salvou... Assim como Deus, né, salvou a humanidade, salvou a família de Noé, e assim, né, por consequência, salvou a humanidade, e ele colocou um arco-íris no céu, assim ele salva nós hoje. Assim ele busca
uma aliança verdadeira conosco. E essa aliança aqui, diferente da aliança anterior, essa aliança aqui não é condicional. Deus colocou esse arco no céu e nós não temos que fazer nada. Aliás, uma coisa nós temos que fazer. Nós temos que aceitar a Cristo como Senhor e Salvador para podermos ter direito a essa salvação. E isso mostra que Deus, irmãos, ele nos ama incondicionalmente. O amor de Deus é incondicional. O que é condicional é a salvação. Eu preciso aceitar a Deus, eu preciso reconhecer que Ele é o Senhor da minha vida. Mas a aliança, a salvação, a graça, ela é incondicional. E isso mostra, irmãos, que Noé, se ele não tivesse, como eu falei antes, se ele não tivesse aceito a aliança, Noé teria se perdido. Tanto que Noé, ele foi um remanescente, né? Ficou somente Noé. E aqui o que a gente pode tirar de lição, né? Em Gênesis 7, 23 e outros exemplos mostram, né, que o remanescente é aquele que é escolhido e que aceita ser escolhido. Quando você pensa em remanescente, você já pensa em um pequeno grupo, né? Aqueles que sobraram, aqueles que sobreviveram, né? Você pensa assim no remanescente, né? Só que o remanescente, ele só vai permanecer remanescente se ele estiver ligado a essa aliança que Deus fez conosco. Assim como hoje, né? Hoje nós somos a igreja adventista, enfim, o povo de Deus é um povo remanescente. A igreja adventista acredita que é uma igreja remanescente. Entretanto, não significa que todos os que estão na igreja adventista vão se salvar. Porque isso depende de cada um de nós. Depende de cada decisão individual que fazemos diariamente. E isso é o que vai definir se nós vamos continuar sendo o povo remanescente ou não. E para a gente concluir, então, a gente tem assim a ideia de que a aliança ela foi proposta por Deus. E a aliança de Deus com Noé foi a primeira que foi discutida, né? E demonstra o interesse pela família, demonstra o interesse por nós como indivíduos e o interesse de Deus ter um relacionamento conosco. Assim como Noé aceitou esse relacionamento, construiu uma arca, sobreviveu ao dilúvio e deu prosseguimento à humanidade, Deus quer seguir fazendo essa aliança conosco. Como eu falei, Ele não quer que a gente construa uma arca, mas Ele quer que a gente salve pessoas. Ele quer que a gente leve a mensagem para quem ainda não conhece. Ele quer que nós façamos o trabalho que os anjos gostariam de fazer. Salvar pessoas, levar a mensagem para aqueles que ainda não conhecem. E Deus ele reafirmou a sua aliança com Noé através de um arco-íris. E Deus reafirma a sua aliança todos os dias conosco quando a gente se acorda. Quando a gente busca Deus em comunhão, em oração. Quando nós pedimos que o Espírito Santo guie e ilumine nossa vida. Façamos a nossa parte, que Deus fará dele na aliança. Vamos orar para concluir esse estudo? Senhor Deus, te agradecemos pela tua graça, pelo perdão e pela sua disposição em nos resgatar, em fazer uma aliança conosco e em nos conceder a graça. Esteja com cada pessoa que está assistindo essa mensagem, que possa, através dessa aliança, ser visitada pelo teu Santo Espírito, a fim de que possa ter uma vida renovada, completa e verdadeira ao teu lado. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe e siga estudando e participando, né, desse guia de estudos aqui, da lição da Escola Sabatina, sobre a promessa, a aliança eterna de Deus. Um grande abraço.